E se eu te dissesse que algumas das estrelas mais famosas do mundo já enfrentaram batalhas que nem o melhor roteiro de Hollywood ousaria escrever? Batalhas silenciosas, pessoais, profundas, que acontecem longe das câmeras, nos cantos mais íntimos de suas casas. Por trás de prêmios, tapetes vermelhos e milhões de seguidores, existem histórias comoventes de luta, ternura e coragem. Não se trata de escândalos nem de manchetes sensacionalistas, mas de algo muito mais real e maternidades e paternidades marcadas por diagnósticos inesperados, por condições que a maioria ainda não compreende, por um amor que vai além do que se pode ver. Neste vídeo, você vai descobrir o que jamais imaginou, em que aqueles que nos fazem rir, cantar ou inspirar através das telas também enfrentam desafios do dia a dia como qualquer pai ou mãe. De autismo a doenças raras, de distúrbios de linguagem a condições genéticas complexas, essas 20 celebridades trilharam caminhos difíceis e fizeram isso com uma força que surpreende e emociona. Prepare-se para conhecer o lado mais humano, carinhoso e corajoso de quem você achava que conhecia apenas pela fama. Porque, às vezes, as histórias mais poderosas não são contadas nos palcos, mas vividas em casa, em silêncio, com o amor que transforma tudo. Whoopi Goldberg e sua neta. Quem imaginaria que por trás do humor ácido e da segurança inabalável de Whoopi Goldberg existe uma história silenciosa marcada pelo autismo? Não se trata de sua filha, mas sim de sua neta, uma menina que transformou sua vida de maneiras que ela jamais imaginou. Quando recebeu o diagnóstico, Goldberg não recorreu ao ocultamento nem à negação. Em vez disso, ela escolheu aprender, acompanhar e falar. Desde então, ela se tornou uma defensora visível da conscientização sobre o autismo, usando sua plataforma para desmistificar a condição e exigir compreensão. A figura da avó, tão enraizada na cultura afro-americana, ganha um novo significado quando se trata de enfrentar desafios neurológicos. Goldberg representa essa força acolhedora que equilibra amor e disciplina, apoio emocional e a luta ativa por recursos. Sua neta, embora longe dos holofotes, é parte essencial de um legado que combina sucesso profissional com um compromisso íntimo e poderoso. Essa cena nos lembra que até mesmo as lendas do entretenimento enfrentam batalhas privadas e que sua verdadeira grandeza também se mede nos espaços onde não há câmeras, apenas amor e aprendizado contínuo. Trisha Campbell Martin e o autismo de seu filho. Trisha Campbell Martin é lembrada por seus papéis cheios de energia e comédia, mas fora dos sets sua realidade foi marcada por um profundo desafio pessoal, o diagnóstico de autismo de seu filho. Quando recebeu a notícia, o mundo que ela conhecia mudou radicalmente. O que a princípio foi incerteza e medo se transformou em uma luta constante por inclusão, acesso a terapias adequadas e compreensão social. Longe de se manter em silêncio, Trisha escolheu compartilhar sua história. Falar publicamente sobre o autismo não foi um ato de exposição, mas sim de propósito. Sua voz se tornou um farol para muitas outras mães que não sabiam como enfrentar essa nova realidade. Em entrevistas e eventos, ela mostrou como cada pequeno avanço de seu filho é uma vitória e como a maternidade, nesse contexto, se transforma em um ato de paciência inesgotável. Seu exemplo coloca na mesa uma verdade poderosa. Quando uma figura pública fala a partir da experiência, o impacto social pode ser enorme. No caso de Trisha, seu caminho como mãe dedicada tocou tantas vidas quanto suas atuações nas telas. Toni Braxton e seu filho Diesel. Toni Braxton, ícone da música soul, enfrentou tempestades muito além dos palcos. Uma das mais significativas aconteceu quando seu filho Diesel foi diagnosticado com autismo. O impacto foi imediato e devastador. Braxton, que estava no auge de sua carreira, de repente se viu em um mundo desconhecido, cheio de avaliações, terapias e perguntas sem respostas claras. Mas o que a define não é o medo, e sim a ação decidida. Ela se dedicou completamente ao desenvolvimento do filho, buscando tratamentos intensivos, assistência especializada e ferramentas para estimular sua comunicação. Com o tempo, Diesel apresentou uma evolução notável, a ponto de alguns profissionais chegarem a dizer que ele já não se encaixava mais nos critérios do diagnóstico. Toni comemorou esse avanço, embora também tenha reconhecido que cada criança vive seu próprio processo e que o termo recuperação nem sempre é aplicável ou necessário. Mais do que rótulos, o que a história dela deixa claro é o poder do acompanhamento comprometido e a esperança que pode ser mantida mesmo nos dias mais difíceis.
Braxton, com uma voz serena, mais decidida, transformou a dor inicial em força materna e sua história hoje inspira milhares de famílias que percorrem caminhos semelhantes. Holly Robinson Peet e o ativismo pelo autismo. Holly Robinson Peet não apenas enfrentou o diagnóstico de autismo do filho Rio de Janeiro com coragem, mas decidiu transformar essa experiência em uma missão de vida. A atriz, que já tinha uma carreira consolidada na televisão, descobriu na maternidade uma causa que ia além dos roteiros e das câmeras. Quando soube que seu filho estava dentro do espectro autista, seu mundo mudou, mas não se quebrou. Transformou-se em impulso. Junto com seu marido Rodney Peet, ex-jogador da NFL, ela criou uma fundação destinada a ajudar famílias afro-americanas a compreender e enfrentar o autismo. Seu ativismo não se limitou a campanhas ou discursos. Holly se envolveu em políticas públicas, apoiou programas de inclusão escolar e profissional e compartilhou sua história sem reservas. O que torna essa cena única é como a dor pessoal se transformou em mudança social. Holly Robinson Peet tornou-se porta-voz de uma comunidade que muitas vezes foi marginalizada dentro do próprio movimento pela neurodiversidade. Sua história é um exemplo de como uma mãe pode pegar o diagnóstico do filho e usá-lo como alavanca para mudar não só o seu mundo, mas também o de muitos outros. D.L. Blay e o trauma cerebral de seu filho. D.L. Blay, conhecido por seu humor afiado e presença marcante na comédia, viveu um processo silencioso, mas profundamente comovente, com seu filho Kyle. Desde pequeno, Kyle apresentou dificuldades que, com o tempo, foram diagnosticadas como encefalopatia hipóxica, uma lesão cerebral causada pela falta de oxigênio no nascimento. Esse diagnóstico mudou a visão que o Blay tinha sobre a paternidade e o colocou diante de desafios para os quais nenhum palco poderia prepará-lo. Durante anos, o comediante confessou que não compreendia totalmente o que a deficiência do filho implicava. Foi um processo de aprendizado, aceitação e mudança. Hoje, ele fala de Kyle com orgulho, destacando sua crescente independência e sua força diária para se adaptar a um mundo que nem sempre é gentil com as diferenças. Essa história tem um tom diferente, mais íntimo. Não se trata de fundações nem de grandes campanhas públicas, mas sim de um pai que aprendeu a enxergar com outros olhos, a ouvir com mais atenção e a valorizar conquistas que antes talvez passassem despercebidas. D.L. Blay mostra que a paternidade também é um caminho de transformação, onde se aprende que a verdadeira força nem sempre se mede em palavras, mas sim no amor silencioso que permanece firme. Daymond John e sua filha com dislexia. Daymond John, o cérebro empresarial por trás da Fubu e figura-chave no programa Shark Tank, construiu seu império com criatividade, determinação e visão. Mas em casa ele enfrenta uma batalha completamente diferente na dislexia de sua filha. Quando soube do diagnóstico, ele não se sentiu derrotado. Na verdade, ele se viu refletido, já que ele mesmo cresceu com dificuldades de aprendizagem que nunca foram plenamente compreendidas em sua juventude. Esse espelho geracional permitiu que ele agisse com rapidez e empatia. Ele procurou especialistas, métodos alternativos e formas de comunicação que ajudassem sua filha a florescer academicamente e emocionalmente. Em entrevistas, Daymond tem sido honesto sobre o quão desafiador pode ser criar uma criança que aprende de forma diferente em um sistema que valoriza a uniformidade. Mas ele também compartilhou que é justamente nessa diferença que reside uma centelha única. A mente disléxica não é deficiente, e sim criativa. Ele sabe disso porque viveu na pele. Essa história revela como uma figura pública pode usar suas próprias cicatrizes para guiar com mais compaixão. E, no caso de Daymond John, o empresário se torna pai, mentor e defensor de uma infância em que as letras podem dançar, mas o amor permanece firme. Tracy Morgan e seu filho com paralisia cerebral. Tracy Morgan, conhecido por seu humor irreverente e seus papéis excêntricos, esconde por trás do sorriso uma história profundamente humana. Seu filho, Tracy Jr., foi diagnosticado com paralisia cerebral, uma condição que afeta o desenvolvimento muscular e a coordenação. Desde o primeiro momento, Morgan assumiu seu papel de pai com uma mistura de ternura e força que raramente se vê no mundo das celebridades. O impactante é como essa experiência coincidiu com um evento trágico em sua própria vida, o acidente de carro, que lhe deixou sequelas neurológicas graves. Em uma reviravolta do destino, pai e filho passaram então a compartilhar a mesma linguagem de reabilitação, de superação diária, de compreensão profunda dos limites do corpo. Morgan já contou como seu filho o inspirou a não desistir, a voltar a andar, a voltar a atuar.
E vice-versa, como ele mesmo aprendeu a valorizar cada conquista do filho, por menor que fosse. Essa cena revela um vínculo especial forjado na vulnerabilidade compartilhada e em uma conexão emocional que vai além do espetáculo. O comediante que faz milhões rirem é também um homem que aprendeu a lutar a partir do amor mais puro e silencioso. Diana Ross e seu neto com autismo. Diana Ross, uma das vozes mais icônicas da história da música, também viveu uma experiência profundamente comovente longe dos palcos. Seu neto foi diagnosticado com autismo, uma notícia que reconfigurou as dinâmicas familiares e trouxe novas formas de conexão e cuidado. Embora Ross não tenha exposto publicamente todos os detalhes, seu apoio tem sido constante e silencioso. No papel de avó, ela tem estado presente na criação com uma sensibilidade única, combinando sabedoria de gerações com uma abertura para aprender sobre neurodiversidade. Em entrevistas ocasionais, seus filhos mencionaram quanto sua presença foi importante em momentos de incerteza e descobertas. O que torna essa história comovente é o contraste entre seu legado artístico cheio de glamour e a sinceridade do dia a dia ao acompanhar um neto que enxerga o mundo de forma diferente. Ross mostra que não importa o quão lendária seja uma carreira, o amor da família continua sendo o palco mais importante. Seu exemplo discreto, mas firme, nos lembra que não é preciso estar sob os holofotes para causar impacto. Às vezes, a presença silenciosa, a paciência infinita e o abraço no momento certo dizem mais do que qualquer nota alta. Magic Johnson e seu neto com autismo. Quando se pensa em Magic Johnson, vem à mente feitos esportivos, liderança e superação pessoal. Mas, longe das quadras, seu papel como avô ganhou um significado tão valioso quanto seus títulos. Seu neto foi diagnosticado com autismo e, desde então, Johnson não tem sido apenas uma figura admirada por seu talento, mas também por sua sensibilidade e compromisso com a família. Longe de esconder a situação, ele usou sua influência para promover o diálogo sobre inclusão e educação especializada. Seu envolvimento vai além do simbólico. Ele apoiou iniciativas que promovem ambientes mais compreensivos para crianças dentro do espectro autista, especialmente em comunidades afro-americanas, onde os diagnósticos costumam chegar mais tarde e com menos recursos. A figura de Johnson como avô dedicado demonstra que a liderança não termina quando os aplausos se apagam. Em casa, ele continua orientando, aprendendo e mostrando que toda criança merece atenção, compreensão e oportunidades. Essa cena nos lembra que até mesmo os maiores campeões enfrentam desafios que não se resolvem com habilidade física, mas sim com amor persistente. E é ali, nessa quadra invisível do lar, que Magic Johnson continua fazendo jogadas que mudam vidas. Keisha Nash Whittaker e sua filha com lupus. Keisha Nash Whittaker, esposa do ator Forest Whitaker, percorreu um caminho desafiador como mãe, cuidando de uma filha que convive com lupus. Essa doença autoimune, complexa e muitas vezes invisível, transforma o cotidiano em uma série de ajustes, precauções e vigilância constante. Não se trata apenas de tratamentos médicos, mas de entender como a energia desaparece sem aviso prévio e como o corpo pode se tornar seu próprio inimigo. E se você se emociona com esse tipo de história real e poderosa, te convido a assistir a outro vídeo recomendado. Lá você vai descobrir outro caso igualmente profundo que com certeza vai tocar seu coração e te fazer enxergar essas experiências de uma perspectiva completamente nova. Nesse contexto, Keisha não foi apenas mãe, mas também cuidadora, pesquisadora e defensora. Ela aprendeu a ler sinais sutis, a entender os ciclos da dor e a encontrar força na estabilidade emocional. Sua experiência, embora menos midiática, revela uma dimensão corajosa da maternidade, aquela que acontece em hospitais, consultas e silêncios. Diferente dos diagnósticos neurológicos mais conhecidos, o lupus obriga a lutar contra algo que nem sempre é visível, mas que sempre é sentido. A história de Keisha é a de uma mãe que escolheu não se deixar paralisar pelo medo, mas sim agir com conhecimento e ternura. E nesse movimento, ela não apenas cuidou de sua filha, mas também demonstrou a enorme resiliência que existe por trás de cada dia vivido com dignidade. Wanda Sykes e seu filho com autismo. Wanda Sykes, comediante de língua afiada e presença marcante, soube encontrar humor até mesmo nos momentos mais complexos. No entanto, quando se trata do seu filho, o tom se torna diferente, mais reflexivo, mais íntimo. Seu filho foi diagnosticado com autismo e esse momento mudou profundamente sua percepção sobre a maternidade. Wanda não viu isso como um obstáculo, mas sim como um novo caminho.
Em vez de se fechar no medo, ela abriu portas para terapias, para a informação e para o acompanhamento emocional. Como mãe e como figura pública, ela decidiu falar sobre o assunto com a mesma honestidade que usa em seus monólogos, mas sem piadas nem disfarces. Por meio de entrevistas e aparições públicas, ela tem colocado em pauta a importância de entender o espectro autista como um universo diverso, e não como um defeito. Sua voz, clara e direta, tem servido para normalizar conversas que ainda são evitadas em muitas famílias. O mais valioso de sua história é como ela combinou a maternidade com o ativismo do dia a dia, não a partir de um púlpito, mas de sua casa, seu humor e sua presença amorosa. Assim, Wanda Sykes nos lembra que, às vezes, o ato mais revolucionário é simplesmente falar com verdade. Monique e seu filho com síndrome de Down. Monique, vencedora do Oscar e figura incontestável do entretenimento, enfrentou uma das fases mais transformadoras de sua vida fora dos palcos, em ser mãe de um filho com síndrome de Down. O diagnóstico veio acompanhado de uma enxurrada de emoções, mas também de uma determinação inabalável de proporcionar ao filho uma vida cheia de dignidade, amor e oportunidades. Desde então, Monique tem sido uma defensora incansável da inclusão educacional. Ela falou abertamente sobre como pode ser difícil encontrar ambientes escolares preparados, não apenas para ensinar, mas para respeitar. Ela não exige privilégios, mas sim compreensão e empatia. Sua luta não foi apenas pessoal, mas também social. Em suas palavras, não há pena nem vitimismo, apenas orgulho e convicção. Seu filho, diz ela, lhe ensinou a ver a beleza no que é não convencional, a celebrar conquistas que muitos nem sequer percebem e a valorizar a autenticidade acima de qualquer expectativa social. Essa cena revela que o amor materno pode ser o impulso mais poderoso para mudar narrativas estabelecidas. Monique demonstra que não é preciso um palco nem uma estatueta para ser corajosa. Basta olhar para o seu filho e decidir acompanhá-lo de todo o coração, todos os dias. Anthony Anderson e sua filha com fibrose cística. Anthony Anderson, famoso por seu papel principal em Black Keys e por seu carisma inconfundível, teve que aprender a equilibrar o humor com a mais absoluta seriedade quando se trata da saúde de sua filha. Ela foi diagnosticada com fibrose cística, uma doença genética que afeta gravemente os pulmões e o sistema digestivo, e cuja luta diária é silenciosa, mas intensa. Longe dos holofotes, Anderson tem sido um pai presente, protetor e atuante. Entre tratamentos, consultas médicas e mudanças na rotina, ele aprendeu a se tornar um especialista nos detalhes, nos horários dos remédios, nos sintomas iniciais, nos sinais de cansaço. Nesse processo, também entendeu a fragilidade da saúde e o valor de cada momento vivido sem dor. Embora tenha sido discreta em suas declarações públicas, sua proximidade com organizações que pesquisam e apoiam casos de fibrose demonstra seu compromisso. Nesse relato, a celebridade se apaga e fica o pai que abraça com força, que celebra cada risada e que permanece atento mesmo quando ninguém mais percebe. A história de Anthony Anderson e sua filha nos lembra que o amor paterno não se grita, se vive, e que no silêncio também se constrói força. Samuel L. Jackson e sua neta com espinha bífida. Samuel L. Jackson, conhecido por interpretar personagens imponentes e dominantes, revela uma ternura inesperada quando fala de sua neta. Ela foi diagnosticada com espinha bífida, uma condição que afeta o desenvolvimento da medula espinhal e pode trazer consequências físicas complexas desde o nascimento. Para Jackson, esse diagnóstico não só mudou a rotina da família, mas também sua maneira de enxergar a vida. Ele não é o tipo de homem que se abala facilmente em público, mas em entrevistas já reconheceu o quanto foi difícil aceitar que sua neta teria desafios desde tão pequena. No entanto, longe de se conformar, ele canalizou sua influência para um apoio real em financiamento para pesquisas médicas, apoio a fundações e visibilidade para uma condição que ainda enfrenta estigmas. A espinha bífida não impediu sua neta, nem impediu Jackson. Pelo contrário, isso o impulsionou a se tornar uma figura ainda mais engajada fora das telas. Essa história mostra como a vulnerabilidade pode se transformar em uma ponte para o compromisso. E, no caso de Jackson, esse compromisso não vem do personagem de ação, mas sim do avô que caminha ao lado de uma pequena guerreira que lhe ensinou o que é força de verdade. Halle Berry, seu filho com atraso no desenvolvimento. Halle Berry, símbolo de elegância e força nas telonas, viveu uma de suas batalhas mais significativas longe das câmeras.
Seu filho foi diagnosticado com atraso no desenvolvimento, uma condição ampla que afeta diversas áreas como fala, motricidade ou interação social. No caso dela, o caminho não foi claro desde o início. Os sinais eram sutis, mas seu instinto materno a impulsionou a buscar respostas. Belry se viu de repente mergulhada num mundo de especialistas, terapias e adaptações educacionais. Não foi fácil, não por falta de recursos, mas pelo próprio sistema, que muitas vezes exige que as mães sejam especialistas, advogadas e cuidadoras ao mesmo tempo. Sua luta não foi apenas pelo diagnóstico, mas pelo respeito ao tempo e às necessidades do filho. Em vez de se esconder atrás da sua fama, ela decidiu falar com sinceridade, sem enfeites. Contou sua experiência na esperança de que outras mães se sentissem menos sozinhas, menos julgadas. Halle Berry nos lembra que até mesmo os ícones de Hollywood enfrentam os mesmos medos e decisões do dia a dia que qualquer pai ou mãe, e que a grandeza também está em proteger, insistir e acreditar um dia de cada vez. Cédric d'Entertainer e seu filho com transtorno de linguagem. Cédric d'Entertainer, famoso por sua habilidade de fazer rir só com um olhar, teve que aprender um tipo diferente de comunicação em casa. Seu filho foi diagnosticado com um transtorno de linguagem, uma condição que dificulta a expressão verbal e pode interferir no desenvolvimento acadêmico e social. Para um homem cuja carreira gira em torno das palavras, esse desafio foi especialmente significativo. Desde o primeiro momento, Cédric entendeu que precisava se adaptar, não impor. Aprendeu a ler gestos, a esperar longas pausas, a celebrar palavras que para outros passariam despercebidas. Em sua casa, a linguagem assumiu novas formas, às vezes com desenhos, outras com olhares e muitas vezes com o poder de simplesmente estar presente. Ele compartilhou sua experiência em entrevistas com humor e honestidade, quebrando o estigma que normalmente envolve as dificuldades de fala. Sua história não é de superação milagrosa, mas sim de constância e empatia diária. Cédric mostra que falar nem sempre é o mais importante. Ouvir, realmente ouvir, pode ser um ato ainda mais profundo. E nesse processo, ele não só ajudou seu filho a se expressar, mas também se transformou como pai e como homem. Laila Ali e seu filho com problemas sensoriais. Laila Ali, filha do lendário Muhammad Ali, herdou não só a força dos punhos, mas também uma sensibilidade feroz quando se trata de proteger sua família. Essa força se manifestou com ainda mais intensidade quando seu filho começou a apresentar sinais de distúrbios no processamento sensorial. Sons comuns o deixavam agitado, texturas do dia a dia o faziam chorar e o mundo parecia barulhento demais, brilhante demais. Laila, acostumada ao controle e à disciplina do esporte, teve que aprender a se render ao imprevisível. Em vez de forçar respostas, ela passou a observar. Em vez de exigir, aprendeu a se adaptar. Buscar ajuda especializada foi apenas o primeiro passo. O verdadeiro desafio foi ajustar o ambiente, a linguagem e até o ritmo diário para que seu filho pudesse se sentir seguro. Ela falou sobre essa experiência com uma mistura de franqueza e gratidão, não pela dificuldade em si, mas por tudo que lhe ensinou sobre empatia e aceitação. A história de Laila Ali mostra que até mesmo quem foi treinado para resistir a golpes físicos pode ser transformado por uma batalha emocional mais sutil, mas igualmente poderosa, e na de compreender o mundo a partir dos sentidos do seu filho. Steve Harvey e seu enteado contar. Steve Harvey, famoso por sua voz imponente e seu senso de humor afiado, se deparou com um tipo de desafio que nenhum roteiro de comédia poderia ter previsto em ser padrasto de uma criança com transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, conhecido como TAR. Essa condição, muitas vezes incompreendida, colocou à prova sua paciência, sua compreensão e sua visão tradicional de disciplina. No começo, Harvey admitiu que não entendia por que seu enteado não conseguia ficar quieto, se concentrar ou seguir instruções simples. Mas, em vez de impor castigos ou reprimir comportamentos, ele decidiu se informar. Aprendeu que o TAR não é um problema de má conduta, mas sim uma forma diferente de processar o mundo. E, com essa nova perspectiva, mudou também sua maneira de educar. Hoje, Steve fala desse processo com orgulho e humildade, não como uma história perfeita, mas como uma lição em constante evolução.
Sua presença constante, seu apoio emocional e sua capacidade de adaptação permitiram que ele não só se conectasse com seu enteado, mas também abrisse caminho para que outros pais, especialmente em comunidades afro-americanas, entendessem que o amor exige escuta, paciência e transformação. A Alicia Keys e seu filho com transtorno de ansiedade. A Alicia Keys, reconhecida por sua voz suave e poderosa, construiu uma carreira baseada na autenticidade. Mas talvez nada tenha revelado mais seu lado humano do que falar sobre o transtorno de ansiedade que seu filho enfrenta. A ansiedade, especialmente em crianças, muitas vezes é minimizada ou mal interpretada. Mas Alicia não permitiu que o silêncio tomasse conta. Desde que percebeu os primeiros sinais, em medos intensos, mudanças emocionais, dificuldade para lidar com ambientes sociais, ela se tornou guia, refúgio e defensora. Buscou ajuda terapêutica, incentivou espaços de diálogo e validou cada uma das emoções do filho, entendendo que a saúde mental não pode esperar a idade adulta para ser cuidada. Em entrevistas e publicações, ela tem defendido ambientes escolares mais sensíveis e a quebra dos estigmas que ainda cercam os transtornos emocionais na infância. Sua abordagem não foi dramática, mas sim baseada em uma ternura informada. A história de Alicia Keys mostra que até mesmo aqueles que nos oferecem músicas de calma e força enfrentam tempestades internas em seus próprios lares, e que a coragem não está apenas em cantar com a alma, mas também em criar com o coração aberto para ouvir o que às vezes nem mesmo pode ser explicado com palavras.